O Senhor ressuscitou. Ele realmente ressuscitou. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e sejamos felizes. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular. Que bom que nessa manhã todos tiveram que madrugar um pouquinho mais cedo, quem sabe, do que a sua rotina, para fazer como as mulheres no dia da ressurreição, aquelas que foram de madrugada ao túmulo e se surpreenderam com a ressurreição do Senhor. O túmulo estava vazio. E depois ele apareceu para elas. Graças a isso nós podemos estar aqui nesta manhã, recebendo a palavra de Deus e também a ceia do Senhor. Nos alegramos com cada um de vocês. Pessoas também que vêm de longe, até mesmo da Alemanha hoje, sejam bem-vindos aqui entre nós, para que a gente possa então sermos agraciados com a palavra do Senhor. Podemos tomar assento, nos preparando para o primeiro hino. Você que também nos acompanha pelas redes sociais, assim bem cedinho, já vi que tem pessoas acompanhando, seja bem-vindo aqui. Compartilhe essa live, mesmo que as pessoas não assistem agora. Quem sabe mais tarde pessoas também vão poder acompanhar a palavra de Deus. Hino 200, cantai e folgai. Assim, nos reunimos em nome e na presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido, assim como estamos, a termos um momento de confessar os nossos pecados. Senhor, perante Ti, perante a Tua presença, confessamos o medo, a insegurança e a angústia frente às dificuldades da vida. Mesmo que somos chamados a confiar, fraquejamos e vacilamos a toda hora. Nosso coração constantemente endurece frente às necessidades que nos cercam.
e sempre pensamos que os outros não merecem a tua e a nossa solidariedade. No entanto, Senhor, a tua morte envergonha os nossos pecados, nosso jeito de viver e nossa dureza de coração. Hoje, aqui reunidos, lembrando a ressurreição do teu Filho, nós te pedimos, por amor de Jesus, que vive e intercede por nós. Tem, Senhor, piedade de nós. Tem, Senhor, piedade. Tem, Senhor, piedade. Tem, Senhor, piedade. Assim nos diz a palavra, através do apóstolo Pedro. Bendito seja o Deus e Pai de Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Assim, com alegria, por causa da regeneração que Jesus nos dá, podemos cantar Glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Convido aqueles que podem a colocar-se em pé para uma palavra de oração. Senhor, hoje neste dia que nos lembramos da ressurreição do teu Filho amado, te pedimos, dá que morramos mais uma vez para o pecado, para vivermos sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo, alegres e convictos de que também nós iremos ressuscitar, de que também nós temos salvação. Mediante a palavra, nesta manhã, nos anima e exorta, e mediante a ceia do Senhor que vamos receber, nos consola e fortalece para a vida cristã em nosso dia a dia. Amém. Entoemos o hino 67, Cristo venceu a morte. Podemos nos assentar. Cristo venceu a morte, assim nos preparando para a pregação. Cristo vive. Hoje a nossa cruz nos lembra que Cristo vive. Ano após ano, nós entramos na igreja no domingo de Páscoa e olhamos para a cruz e somos lembrados que Cristo vive. A frase é a mesma, a palavra é a mesma.
nós já não somos mais os mesmos. A realidade da nossa vida também não é a mesma. Ano após ano, a vida se modifica, nós somos modificados. Mas Cristo permanece o mesmo. E a palavra de Cristo, aquele que é, que era e que há de vir, nos diz assim no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18. Apocalipse 1, 17 e 18. Quando ouvi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho a chave da morte e do inferno. O Apocalipse também aqui nos afirma que Cristo vive, esteve morto, mas está vivo. O livro de Apocalipse faz esta afirmação já no seu início. Há uma comunidade que enfrenta tribulação e sofrimento, perseguição, ameaça de morte. A vida nas comunidades do Apocalipse é uma vida frágil, que pode terminar a qualquer momento. Em meio à fragilidade da vida, a comunidade é lembrada: Cristo vive. Hoje, no domingo de Páscoa, também nós, em meio à fragilidade da nossa vida, aqui estamos sendo lembrados que o caminho para o reino de Deus, ele passa por tribulações, mas Cristo vive. A vida humana é frágil e quebradiça, mas exige firmeza, resistência. E para isso a palavra de Deus nos lembra: Cristo vive. A realidade da morte, que fragiliza a nossa vida, para o cristão, nunca foi motivo de desesperança. Mas a realidade da morte é uma oportunidade para o cristão testemunhar a esperança. E em meio à fragilidade da nossa vida, hoje nós estamos sendo chamados, aqui por esse texto, a também cair aos pés de Cristo, como João fez. Quando ouvi, diz o nosso texto, quando ouvi, caí a seus pés. Estamos sendo chamados a ver a Jesus Cristo, a crer nele e deixar nos proteger por ele em meio à fragilidade que nos encontramos.
Quem é este Jesus que João viu e caiu aos seus pés? Quem é este Jesus que nos protege em meio à fragilidade da vida e nos dá esperança? A palavra de Deus diz que Ele, em primeiro lugar, é a dádiva de Deus para nós. É o presente de Deus para nós. É algo que nós não merecíamos, nem imaginávamos, mas foi dado a nós. O Filho de Deus, surpreendentemente, quando esta dádiva se achega a nós, faz com que nós caiamos nos seus pés, assim como aconteceu com João. Quando o vi, caí a seus pés, porque ele foi surpreendido. A fé nos surpreende com a presença de Cristo, onde nós não imaginamos. Em meio à vida ameaçada, em meio à fragilidade da vida, Cristo se apresenta. E isto nos surpreende. E se apresenta de uma forma maravilhosa, como diz o nosso texto. Porque Ele é o nosso protetor em meio à fragilidade da vida e da tribulação. E como protetor, diz o texto, Ele pôs sobre mim a mão direita. Não a esquerda, mas a direita, que quer dizer, Ele colocou sobre mim a mão principal, a mão forte, a mão que protege. Ele pôs sobre mim a mão direita para me proteger. Jesus Cristo, o que nós lembramos ressuscitado no dia de hoje, Ele é o nosso encorajador. Assim diz o texto: não temas. Esta é a mensagem da Páscoa. Esta também é a mensagem do Natal. Esta é a mensagem de Deus para a nossa vida em meio às nossas fragilidades, em meio aos riscos constantes. Não temas. E Ele diz isto colocando a sua mão direita sobre nós. Não temas. Páscoa é uma palavra de encorajamento para o enfrentamento da vida. Não temas. E aquele que está dizendo isto, ele diz: eu sou o primeiro e o último. Isso quer dizer, eu não sou o primeiro. Eu não sou o último. Jesus está dizendo, eu sou o primeiro. Eu sou o último. Tudo começa comigo. Tudo termina comigo. Você depende de mim. É isto que Jesus aqui nos diz, quando Ele diz, eu sou o primeiro e o último. Ele é o mais importante. A primeira palavra é dele. A última palavra sobre a nossa vida é dele. É Ele que dará o fim para a nossa vida. A vida com Ele começa com uma palavra dele. A vida com Ele começa por iniciativa dele, não nossa. É Ele que vem a nós, é Ele que nos atinge, é Ele que nos chama, é Ele que nos faz ver, é Ele que nos convida, é Ele que põe a sua mão sobre nós e diz, não temas.
E esse que é o primeiro e o último, ele também diz para nós: eu sou aquele que estive morto e vivo. Jesus Cristo vive. Esteve morto, mas vive. Tudo pertence a Ele. Nada é nosso. Tudo é dele. Como diz Filipenses, toda língua o confessará. Diante dele, todo joelho se dobrará. Porque o nome dele está acima de todo nome. E ele diz mais aqui no nosso texto. Ele diz que ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele é o que abre possibilidade para a vida em meio à realidade da morte. Em meio à fragilidade da nossa vida ameaçada pela morte, é Ele que abre a possibilidade de viver. Poderíamos dizer que Jesus Cristo é como o corte de uma cesariana na barriga de uma mãe grávida, onde o filho está querendo nascer. O filho quer vir ao mundo, mas ele não tem como. Não tem como sair, não tem caminho. Aí vem uma cesárea e abre uma possibilidade de sair para a vida. Assim é Jesus Cristo para nós, frente à realidade da morte. Ele vem e abre a possibilidade da nova vida. Os caminhos para a vida estão interrompidos pela realidade da morte. Mas Jesus abre este caminho. Como diz o Salmo 46:1, Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Esta certeza de que Ele é o socorro bem presente nas tribulações nasce do encontro com Ele. No encontro onde Ele coloca a sua mão sobre nós e diz: não temas. Nasce da intervenção dEle em meio à realidade da nossa vida. Páscoa nos lembra que Cristo crucificado e ressurreto e crucificado, Ele entra na nossa vida e faz uma intervenção, faz uma transformação. O mundo não é mais o mesmo depois da intervenção de Jesus Cristo. A realidade da morte, a realidade da fragilidade da vida não é mais a mesma a partir de Jesus Cristo. Tudo é transformado. Como diz o próprio Apocalipse, para aqueles que estão sofrendo e estão ameaçados pela morte: eu conheço as tuas obras. Isso o Apocalipse repete várias vezes. Eu conheço as tuas obras. E exatamente porque Ele conhece as nossas obras, Ele intervém e vem em nosso favor, vem para nos proteger, vem para estar conosco. E porque Ele conhece as nossas obras, Ele também sabe que nós não correspondemos à sua obra. Como Ele diz em Apocalipse 3:1. Conheço as tuas obras, que tem nome daqueles que vivem, mas está morto. Isto é dito em Apocalipse 3:1
à comunidade de Sardes. Tem nome de vivo, mas está morto. É quase como dizer, você tem nome de cristão, mas está morto. Não vive da esperança, não crê na proteção de Jesus Cristo, não corresponde àquele que é o primeiro e o último. E aqueles que estão com Jesus Cristo, com a sua palavra, também o Apocalipse diz, especialmente aqueles que estão sendo decapitados por causa do testemunho da palavra e do testemunho de Jesus Cristo, ele diz, eu vejo a alma dos decapitados. E ele diz, bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição. Eu vejo as tuas obras, eu sei quem tu és. E estou vendo quem está sofrendo também por causa do meu nome. Eu vejo quem está sofrendo unido a mim. E feliz é aquele que tem parte na primeira ressurreição, que não é outra coisa do que ter a fé. A fé é a nossa primeira ressurreição, porque a fé nos faz ver já agora a vida. A fé faz lutar contra a morte. A fé faz não ter medo da morte. A fé faz vencer o pecado, lutar contra o pecado. E essa é a primeira ressurreição que Cristo faz. Mas o Apocalipse diz que vai haver também a segunda ressurreição, que é quando Cristo nos tirará da morte de forma definitiva, assim como ele foi tirado e venceu a morte. Comunidade de cristãos é chamada a testemunhar a vida, apesar de. Lembro de um relato, temos alguém aqui da Alemanha, que ocorreu inclusive na Alemanha, de dois personagens cristãos. Um sendo violentado pelo soldado, leva um chute, quebra os dentes, enquanto que o outro passa para ser interrogado na Segunda Guerra Mundial. Os dois se reconhecem como cristãos, mas não podem se manifestar ali, porque a sua situação, que já era grave, ficaria pior. Então, aquele que apanhou, que teve os dentes quebrados, sabendo que outro, após o interrogatório, vai passar pelo mesmo lugar, ele escreve no chão: vivit, em latim. Vivit, ele vive. Em meio à violência, em meio à ameaça da vida, em meio à fragilidade da vida, encontra espaço para testemunhar a esperança. Ele vive. O companheiro, quando passa, vê esta mensagem. Ele vive. Mesmo em meio à fragilidade da vida, nós temos esperança porque ele vive. E pela fé, nós permanecemos nele, como diz João em 6,56. Pela fé permanecemos nele e ele permanece em nós. Este Cristo que vive nos chama a estarmos nele e ele permanece em nós. Como diz 1 João 4,9, nós vivemos por meio dele. Em Gálatas 2,20, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim, diz o apóstolo Paulo.
E ele diz mais em Filipenses 1:21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se com ele morremos, com ele viveremos, diz Romanos 6:8. Nele vivemos e nos movemos. Atos 17:28. A fé no Cristo que vive nos chama a testemunhar a esperança em meio às fragilidades da vida. Como ouvimos aqui da Escritura e deste exemplo na Segunda Guerra. O nosso culto de Páscoa hoje nos lembra que este Jesus Cristo, sobre o qual João caiu aos seus pés, este Jesus, ele é o nosso protetor, ele é o nosso encorajador, ele é o primeiro e o último. Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele vem a nós, não nós a ele a nós. E ele nos atinge nos 5 sentidos. Por isso hoje ele nos dá aqui, vamos ministrar lá fora, mas na sua mesa, na sua ceia, ele nos dá o seu corpo e o seu sangue, para nos atingir não só no ouvido, mas também no olfato, no paladar, para que nós possamos tocar. E ele diz: aqui está meu corpo e meu sangue, para o perdão dos seus pecados. Aqui estou, eu que vivo, me dando a ti, não temas, em meio às fragilidades da vida. E ele se dá a nós, para que nós possamos ir ao mundo, possamos ir para dentro da nossa família, para em meio às situações de fragilidade, e dizer, como diz 1 Pedro 1:3, bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito seja Deus que nos regenerou para uma bendita esperança, para uma viva esperança, por meio de Jesus Cristo. Que assim seja entre nós. Que possamos nesse dia estar nesta viva esperança de Jesus Cristo e testemunhá-la adiante em meio à fragilidade da vida. Amém. Amém. Convido a nos colocarmos em pé e confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Dizemos juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos tomar assento, cantamos o hino 508 agora, sobre a cruz Jesus sofreu. Ano passado nós não pudemos nos reunir no dia da Páscoa. Foi uma Páscoa triste. Que bom que hoje nós podemos estar aqui ouvindo crianças, né, entre nós, pessoas nos assistindo também de casa. Podemos ter essa oportunidade de louvar. Então vamos aproveitar, vamos louvar realmente com alegria com esse hino também. Sobre a cruz
dia do Senhor, aleluia. Nós rendemos-lhe louvor, aleluia. Cristo vive, nós também, aleluia. Nesta Páscoa e sempre, amém, aleluia. Temos também alguns comunicados à comunidade. O nosso próximo culto, domingo que vem, dia 11, às 9 horas da manhã. Presencial e também transmitido pelas redes, então fica o convite para todos vocês. A oferta do último culto foi destinada para o Fundo Irmã Doraci Edinger e somou R$ 287. É uma ajuda à África que a nossa igreja tem, depois que essa irmã foi assassinada, porque ela ajudava pessoas carentes, pessoas em vulnerabilidade social. Então foi criado para continuar auxiliando pessoas fragilizadas na África. A nossa oferta de hoje se destina para o telhado novo que foi colocado aqui. Então, se você quiser fazer uma doação, logo mais vai aparecer também a conta da paróquia, pode fazer através do banco, e também na nossa oferta, depois ali no gasofilácio, ou no cestinho que vai ser colocado também lá fora. O plantão, só voltando ali, o plantão de hoje e amanhã o pastor Anderson Elvanger da paróquia da Velha. Hoje não teremos o nosso café, infelizmente, comunitário, né, que nós tínhamos todos os anos, cada pessoa traz algo para partilhar, por uma questão também de cuidado e segurança. Quem sabe o ano que vem, né, nós já podemos estar compartilhando. Então, um bom café para cada um, com sua família, depois em casa, né? Dessa vez vai ser assim. Ninguém vai embora hoje sem receber um mimo, que o grupo Mimas prepararam para a comunidade e também a paróquia. Então, ao final, depois da ceia, também cada um vai receber esse mimo. Aniversariantes da semana, eu tenho aqui anotado que a Rafaela Peters fez nessa semana, né? Não sei se ela nos acompanha pelas lives, os seus pais, então parabéns também para a Rafaela. Mais alguma pessoa que está aqui aniversariou nessa semana? Ninguém? Ah, o Roberto. Roberto aniversariou nessa semana. Parabéns, Roberto. Continua firme. A Rose, também nos lembramos aqui no culto, né? Ela esteve no culto Sexta-feira Santa. A Rose e o Roberto no mesmo dia, né? A Ilse, a presidente da UASE, também nesta semana. Eu lembro do seu Gerard, o seu Gerard Zwicker também, né? Foi nessa semana ou não? Cartisca, seu Gerard Cartisca. Cláudio Baron, também nessa semana. Pai do Jordan, Viviane Baron, muitas pessoas nascendo aí no mês de abril, né? Que bom. Então, parabéns aos aniversariantes, que Deus continue abençoando a vida de cada um. De casamento também alguém? Alguém casou aí no mês de abril, que podemos também agradecer a Deus? Não? Então, na live também não foi colocado nada. Eu pergunto se temos algum pedido de oração que vocês gostariam de incluir, uma pessoa, uma situação que vocês lembram. As famílias. Muito importante, né? Muitas famílias precisando de oração por tudo, né? Pela vida familiar, pela saúde, pelas dificuldades. Sim, Hildegard? Dona Hildegard com problema de saúde na perna, né? Então vamos pedir também para Dona Hildegard. Cíntia Cristofolini, entubada. Ela está em Blumenau, entubada. Então, vamos colocar em oração. Nos coloquemos em pé, então, para essa palavra de oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra nesta manhã, que vem para nos lembrar que tu vives, que tu já cria uma nova realidade entre nós, que através da tua palavra que acende e incendeia a chama da fé em nossos corações, nós já participamos hoje da primeira ressurreição. Nos dá firmeza para que possamos continuar firmes sem vacilar até o dia em que novamente tu virá
para buscar os vivos e os mortos. Que possamos assim também ser anunciadores da ressurreição, assim como foram as mulheres, assim como foram os discípulos naquela manhã do dia da tua ressurreição. Te pedimos, Senhor, de maneira especial, por todas as famílias da nossa comunidade, as famílias que nos acompanhem, as famílias do nosso município e do nosso país. Fortalece, Senhor, os laços familiares, tantas pessoas que não querem mais viver em família, que vivem solitárias no seu egoísmo. Nos ajuda como comunidade a cada vez mais também apoiarmos a vida e a espiritualidade das famílias. Lembramos da saúde da dona Hildegard, que tu possas, Senhor, assim, dar a cura a ela dessa enfermidade na sua perna, para que ela possa viver sem dor e continuar assim louvando e engrandecendo o teu nome. Lembramos também, Senhor, mais uma vez da Cíntia Cristofolini, que está entubada aqui em Blumenau na UTI. Te pedimos que tu dê a ela a cura, para que ela possa voltar à sua vida normal, voltar a ter saúde e assim também te servir e ser grata a ti com a vivência da tua palavra. Que a ressurreição, Senhor, acenda em nós o desejo de lutar por vida justa a todas as pessoas. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós oramos. Amém. E assim, comunidade queira sentar, nós vamos agora partir para a ceia do Senhor. Nos alegramos também com as pessoas que nos assistiram de diversos lugares. Tinha momentos aí que tínhamos 23 pessoas nos assistindo, mesmo sendo cedo assim da manhã. Então, Estância Velha, no Rio Grande do Sul, Ibirubá, no Rio Grande do Sul também, e mais pessoas também que nem colocaram aí de outra. E também de nossa comunidade, né? Quem sabe alguns até embaixo da coberta ainda, né? Outros ali com sua família também nos acompanhando das suas casas. Então, que bom que nós podemos também ter essa oportunidade. Deixo a bênção aos de casa e nós então vamos nos preparando para cantar o próximo hino à mesa posta e assistir o vídeo das crianças também, que ontem teve o delivery, então o Richard já pode ir preparando aí para nós também o vídeo das crianças que ontem vieram aqui buscar o seu presentinho, o seu regalo de Páscoa, né? Então vocês que nos acompanharam, que a paz de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vos acompanhe. Amém. Uma feliz Páscoa a vocês, sua família, e até o nosso próximo encontro. Então vamos assistir o vídeo do culto infantil, do programinha que foi feito ontem, do culto infantil, e com o auxílio da paróquia e das mimas também. O áudio não vai estar tão bem, mas com a música sempre fica melhor, né? Então vamos ver se... Não, não tem jeito. Então vai as imagens, né? Não adianta. Então foi uma experiência diferente ontem, né, para as crianças do culto infantil, e que vieram buscar o seu presentinho aqui na frente da igreja. Era uma alegria só, né? Aquele sorriso, os pais trazendo, praticamente ninguém desceu do carro, alguns sim quiseram descer também para pegar então o seu presentinho de Páscoa.
Isso aí. Então, esperamos que logo, logo possamos também novamente retornar às atividades com as crianças com segurança. Ok. Para a ceia do Senhor, então, só lembrando, nós vamos ministrar lá fora, por uma questão de segurança, termos mais espaço também com o círculo, né? E vai ser como nós fizemos da outra vez, em concordância com o presbitério também. As pessoas vão servir vocês com o cálice individual. Então, lembrando que se o casal, né, tá junto ali, mora na mesma casa, a família quiser compartilhar do mesmo cálice para a gente manter a comunhão, pelo menos um pouco, que Jesus diz que todos bebam do mesmo cálice. Nesse momento nós não podemos fazer isso, mas os da casa podem beber do mesmo cálicezinho, que não tem só lá um traguinho, tem um pouquinho mais, né? Então, isso também é possível fazer, à medida que vocês se sentem confiantes também para fazer isso. Depois que você recebeu o corpo e o sangue, espera com o seu copinho, que tem pessoas que vão passar recolhendo também.